Mas de quem é essa profecia? O primeiro profeta da Bíblia, mencionado pelo próprio Deus, é Abraão. Quando no capítulo 20 de Gênesis, Deus diz a Abimeleque: restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta. E ele intercederá por ti e tu viverás. Se, porém, não lhe devolveres, sabes que morrerás tu e tudo o que é teu. Então, quem diz que Abraão era profeta é o próprio Deus. Mas aí você diz: mas qual foi a profecia de Abraão? Qual é o livro profético de Abraão? Abraão profetizou uma vez. E a profecia foi a profecia do Cordeiro. Quando Deus diz a ele: Abraão, vai à terra de Moriá e lá sobre um dos montes oferece em holocausto a mim o teu único filho que amas. Ele vai à terra de Moriá e ao terceiro dia ele avista o monte. Então ele diz para os seus trabalhadores: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos e, havendo adorado, voltaremos. No meio do caminho, Isaque diz para ele: pai, aqui eu tenho a madeira, tu tens o fogo, tu tens o cutelo, mas e o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E aquele pai, com o coração sangrando, chorando por dentro, olhou para o filho e disse: Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Nesse momento, Isaque é um tipo cristológico, que subiu aquele caminho carregando a madeira para ser sacrificado nela. Como um dia Jesus também subiu carregando a madeira da cruz para ser sacrificado nela. E quando chegou lá, na hora de sacrificar Isaque, Abraão ia descendo o martelo, o cutelo, quando Deus disse: Abraão, e ele: eis-me aqui, Senhor. Chega. Como tu não me negaste o teu único filho que amas em holocausto, eu juro por mim mesmo que não negarei o único filho que eu tenho, o único filho que eu amo, em holocausto por ti, pela tua descendência. E Abraão olhou e tinha um cordeiro para substituir Isaque na morte. Olhe bem essa figura bíblica. Abraão subindo aqui com o filho, chorando, sofrendo, sangrando no coração. Subindo. Cada passo era uma dor ainda maior. Ele não sabia que no outro lado Deus vinha subindo um cordeiro para morrer no lugar do filho dele. Assim você, às vezes, está andando há tanto tempo com uma dor, com um problema, com um pedido, e você nem sabe que Deus está indo na mesma velocidade com a solução, com a resposta. Não é? Deus é assim. Mas por que Deus não avisou Abraão? Porque não era da conta dele. Assim não é da sua conta o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. E quando Abraão viu o cordeiro, Abraão retirou o filho e sacrificou a Deus o cordeiro. Essa revelação do cordeiro é a profecia de Abraão. E é uma profecia, é uma revelação progressiva na Bíblia. Porque você vai ver aqui um cordeiro morrendo por uma pessoa, substituindo a morte de uma pessoa. Mas na Páscoa, você vai ver um cordeiro morrendo por uma família. Na festa da expiação, um cordeiro
por uma nação. Porque Deus tem um cordeiro para toda a humanidade. Então você vê como é progressiva a revelação do cordeiro. Só que agora chega na Páscoa. E Deus diz: cada família tomará um cordeiro. E ele dá toda a especificação do cordeiro. E diz: deste modo comereis o cordeiro. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Era hábito do povo, quando entrava em casa, tirava a sandália, botava perto da porta. Pegava o cajado, encostava assim. E a capa pendurava perto da porta. Estava na hora de sair, pegava a capa, calçava a sandália, pegava o cajado e ia embora. Assim como você hoje pega a chave do carro, não é? Eles pegavam, mulher pega a bolsa, não é? Então assim eles faziam. O que significa? Vocês se vestem, se calçam, pegam o cajado e comem o cordeiro. O que significa isso? Quando o cordeiro entrar no seu estômago, você sai da escravidão do Egito. Revelação. Um dia, quando o cordeiro de Deus entrar no seu coração, você sai da escravidão do pecado. Acabou. Então, chega o dia deles saírem. Mas Deus diz: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis como memorial ao Senhor pelas vossas gerações. Porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Então, a Páscoa é ordenada para os judeus para celebrarem pelas gerações. Então, todos os anos, o judeu celebra a Páscoa. Só que a Páscoa não é uma festa que se celebra no templo ou na sinagoga. Não, é uma festa que se celebra dentro de casa. Cada família teve o seu cordeiro. Se a família era muito pequena para comer um cordeiro, convidava uma família vizinha para que eles se reunissem. Isso foi passado de geração em geração. Toda criança nasce, cresce, fica velho, celebrando a Páscoa. Então, todo judeu sabe o que é Páscoa. Todo judeu sabe como se prepara a Páscoa, como se comemora a Páscoa. Agora, nós vemos primeiro ano de ministério de Jesus. Páscoa. Como foi a primeira Páscoa de Jesus no seu ministério? A Bíblia diz em João, no capítulo 3, João, capítulo 3, eu creio que é 3. Se não for, a gente vai embora. Então, capítulo 2. Capítulo 2 de João vai fazer menção da primeira Páscoa de Jesus no seu ministério. Foram 3 anos de ministério. Primeiro ano. No capítulo 2, no versículo 13, está escrito assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, essa primeira Páscoa de Jesus no seu ministério, a única coisa que nós sabemos dela, o que marcou essa primeira Páscoa, é que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Segundo ano, segunda Páscoa, o que foi que aconteceu? O que foi que marcou essa Páscoa? No capítulo 6 de João, no versículo 3
está escrito assim: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa festa dos judeus estava próxima. Então, segundo ano do ministério de Jesus, segunda Páscoa. O que foi que marcou essa segunda Páscoa? Jesus alimentou, multiplicou pão e peixe para 5.000 homens. Primeira Páscoa, expulsou os vendilhões do templo. Segunda Páscoa, multiplicou comida para uma multidão. Terceira Páscoa, terceiro ano, seria a sua última Páscoa na terra. Então, você vê que Jesus Cristo vai dar toda a atenção a esta Páscoa. Capítulo 22 de Lucas nós lemos. Então agora é a última Páscoa de Jesus. E diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus chamou João e Pedro e disse para eles: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Você viu que simplicidade? Todo mundo sabia como preparar uma Páscoa. Jesus Cristo chamou Pedro e João sabendo que eles sabiam como preparar uma Páscoa. Era uma coisa que eles preparavam desde pequenos e viam todo mundo preparar. A única pergunta que eles fizeram: onde quereis? Ou onde queres? Né? Onde queres que a preparemos? Quer dizer, eles sabiam preparar. Não tinha problema. Eles só queriam saber o lugar. E Jesus deu para eles uma pista tão interessante. Vocês entram na cidade e vão encontrar um homem que vai carregando um cântaro. Seguiu. Isso era uma coisa que chamava atenção. É mesmo dizer assim: você vai entrar na cidade, você vai encontrar o pastor Jaime de salto alto. Porque pastor Jaime não usa salto alto, graças a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época o homem não carregava cântaro. Era coisa de mulher. Era a mulher que carregava cântaro. Mas esse homem vai chamar a atenção. Jesus disse: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Sigam esse homem. Na casa onde ele entrar, vocês entram e dizem ao dono da casa: o mestre manda dizer-te, manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. A Bíblia diz que eles foram e encontraram tudo direitinho do jeito que Jesus disse. Viu o valor da obediência? Fizeram o que Jesus disse e deu tudo certo. Se eles tivessem ido para outro canto. Bem, tudo preparado. Como é que se prepara uma mesa para Páscoa? Cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, 4 taças de vinho no centro da mesa. Porque a liturgia da Páscoa vai se desenvolver em volta daquelas taças. Porque aquelas taças representam as 4 promessas que Deus deu a Israel. Essas promessas estão em Êxodo, no capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler para vocês. Êxodo, capítulo 6, versículo 6, as 4 promessas. Primeiro, eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. 1. Vos livrarei da sua servidão. 2. Vos resgatarei com braço estendido e com
e com grandes manifestações de julgamento. 4, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. São as 4 promessas representadas nessas taças. Toda a liturgia da Páscoa vai ser em volta dessas taças. Primeira coisa, está ali, cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, as 4 taças de vinho. Todo mundo em volta, a família em volta da mesa. Levanta-se o pai da família. Eu disse para os irmãos, a Páscoa é uma festa absolutamente familiar. O pai de família pode ter sido mais relapso o ano todo, mas agora ele vai ter que ser o sacerdote. Ele se levanta, ele faz a oração, e ele levanta a primeira taça, que se chama Kiddush. E essa taça significa a taça da santificação, a taça da unção. Então, ele explica por quê. E agradece a Deus que eles são um povo ungido, um povo separado de todas as nações. E ele então passa aquela taça que vai andando de um em um na mesa, todos bebem um pouco e o que sobrar vem para ele e ele bebe. Acabou a primeira taça. Agora vem a taça onde eles vão comer o cordeiro e as ervas amargas. E em seguida ele levanta a segunda taça, que se chama Haggadah. É a taça da explanação, em que um dos filhos na mesa pergunta: por que a Páscoa é uma refeição separada de todas as outras? Então, esse líder, esse pai, ele vai explicar o que aconteceu no Egito. E o que Deus fez. E como Deus tirou o seu povo do Egito com braço estendido e mão poderosa e grandes manifestações de poder. Então, ele levanta a segunda taça e passa. É a taça da explanação. Quando volta para ele, ele bebe. Vai para a terceira taça, que é a taça de ação de graças. Em que agora eles dão graças por todas as coisas que Deus fez. Mas ele então toma o pão. E ele aponta para todos da mesa e diz: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei. Este é o pão que os nossos pais comeram na terra do Egito. Essa é a hora de muita emoção na mesa da Páscoa. Eles choram muito. E então, eles comem aquele pão. E passa a terceira taça, que é a taça de ação de graças. Chega nele, ele bebe e devolve. Aí vem a quarta taça, que é a taça do grande Halel, do Salmo 136, em que eles cantam como se fosse em forma de cânone. Acabou a celebração da Páscoa. É muito rápida, é diferente de todas as outras, e eles preparam com tanto esmero. Todo judeu sabe disso. Todo judeu aprende a fazer isso. E nesse dia aqui, nessa noite, havia na mesa que Jesus mandou preparar 13 judeus. Os 12 discípulos e Jesus Cristo. Todos acostumados a comer a Páscoa desde pequenininhos. Agora, depois está tudo pronto, estão os 12 sentados e Jesus chega lá, em pé. Ele olha para todo mundo.
A Bíblia não diz isso, isso é coisa minha. Olhou, amou e disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que esta Páscoa se cumpra no reino de Deus. Tomou um cálice e diz: deu graças, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus Cristo começou a celebração da Páscoa judaica como todos conheciam. Eles sabiam de cor o andamento daquela liturgia. Não é? Foi para a segunda taça, Haggadah. Quando chegou na terceira taça, eles comeram. Mas quando foi na hora do pão, Jesus Cristo tomou o pão e todos sabiam que ele ia dizer: este é o cálice, é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Todo mundo estava preparando ali, eram 12 homens adultos. Mas em vez disso, Jesus Cristo diz: este, tomai, parti entre vós, comei, isto é o meu corpo. Pensa no choque que foi isso ali. De uma hora para outra, todo mundo disse: que é isso que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa diferente? O que é isso que está acontecendo? Este é o meu corpo. Puxa vida. O que será que Jesus estava dizendo com aquilo? Eu não sei o que você comeu antes de vir para cá. Mas se você comeu um pedaço de pudim de coco, quando você chegou aqui, você lembrou: o médico me proibiu comer coco, porque senão eu morro. Você pega e corre para o médico: doutor, o senhor disse que eu não podia comer coco, senão eu vou morrer. Eu comi coco, esqueci. Eu queria que o senhor aqui fizesse uma cirurgia, tirasse de mim um pudim que eu comi. O médico vai dizer: não adianta mais. O pudim, o coco que você comeu, está espalhado em você, está dissolvido em você, já está na sua corrente sanguínea. Não dá para separar. Quando Jesus diz: tomai, parti, comei, isto é meu corpo, ele está dizendo: assim como este pão vai estar dissolvido em você, de tal maneira que ninguém vai poder separá-lo de você, é assim que eu quero estar. Eu quero estar tão dissolvido em você, eu quero estar tão um só com você, eu quero ser o seu nutriente, eu quero estar na sua corrente sanguínea, de tal modo que nem o melhor cirurgião possa nos separar. Eu quero ser o alimento de vocês. E quando ele toma o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu nome, no meu sangue. Olha que Jesus está se referindo a uma aliança específica. Ele está dizendo, ele não está dizendo: este é o cálice de uma nova aliança. Não, da nova aliança. Quando nós estudamos, às vezes a gente não dá muita atenção para os artigos
definidos e indefinidos, briga-se com o professor, pesca-se na escola, mas nessa hora faz falta. Como faz falta na exegese, quando você não estudou bem os artigos e os substantivos e as vírgulas, e como faz falta. Ele está dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que foi que aconteceu ali? Vamos lembrar um pouquinho. A primeira aliança que Deus fez foi com Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fez uma aliança e ela foi selada com sangue. Lembra disso? Foi selada com sangue. Novilho, cabra e cordeiro. Sangue de 3 animais. Está no capítulo 15 de Gênesis, versículo 9. Então teve sangue para selar aquela aliança. No capítulo 24 de Êxodo, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. E esta aliança é selada com sangue de novilho. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Primeira aliança, selada com sangue. Segunda aliança, selada com sangue. Mas nós sabemos que o povo quebrou a aliança, quebrou a aliança, quebrou a aliança. Mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Jeremias abre aquela boca abençoada e diz, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, não obstante eu os havê-lo desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles a partir daqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu as escreverei. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Não ensinará mais um outro dizendo, conhece o teu Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você sabe o que aconteceu? Coitado do profeta Jeremias. Cadê o sangue dessa aliança, Jeremias? Qual é o sangue que vai selar esta nova aliança, Jeremias? Você está ficando doido? Jeremias, uma aliança que não é selada com sangue, é um documento sem validade. Você enlouqueceu. A aliança de Deus com Abraão teve sangue. A aliança de Deus com Israel teve sangue. Não existe aliança se não for selada com sangue. Jeremias, coitado de Jeremias, meteu com crente é a mesma coisa. E aí agora Jeremias, sabe que Jeremias caiu no descrédito. Teve problema. Agora, lá naquela mesa da Páscoa, Jesus está dizendo, este é o cálice da
nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo para aqueles discípulos: olha, sabe a nova aliança mencionada por profeta Jeremias? O sangue que sela esta aliança está correndo nas minhas veias agora. Jesus sabia que dali a 24 horas ele estaria morto e enterrado. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali, ele revelou não apenas que ele era o Cordeiro, mas revelou que o seu sangue selaria uma aliança por todas. Você vê que o profeta Malaquias depois diz: o meu afeto não está, mais uma vez fala o Senhor dos Exércitos, e desta vez por boca do profeta Malaquias: o meu afeto não está em vós, nem continuarei a aceitar oferenda de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente uma única oblação pura será dada ao meu nome. Pronto. É um cordeiro e acabou. Jesus ali está encerrando os sacrifícios. Nele, ele está dizendo que todos os cordeiros que foram sacrificados apontavam para ele, e que todos os rios de sangue que foram derramados apontavam para o sangue dele. É tão importante isso, meus irmãos, que quando Paulo ele é arrebatado da terra para receber a revelação do evangelho a ser pregado para os gentios, você lembra que Paulo diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco? Ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele diz: foi por esse tempo que eu recebi a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus arrebata Paulo e ensina para ele o evangelho, para ele pregar aos gentios. Sabe o que foi que Jesus ensinou? A ceia. Você sabe que a única carta que menciona a ceia é Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 11. 1 Coríntios 11, no versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque o versículo, nada seria igual sem esse versículo. Versículo 26 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É tão difícil você encontrar a igreja que sabe que quando está ceando, está anunciando a morte. Por que é tão importante?
Porque Jesus quer ser lembrado pela sua morte. A anunciação de Jesus não foi suficiente para nada. O nascimento de Jesus não foi suficiente. A pregação de Jesus, os milagres, os prodígios não foram suficientes. Só a sua morte. Só a sua morte. Nós precisamos anunciar que Deus veio à terra e que Ele morreu e foi ressuscitado. Porque todas as religiões pregam um povo que sai correndo atrás de Deus. Mas o cristianismo anuncia de um Deus que deixa a sua glória e vem atrás de nós. O amor de Deus o impulsiona a fazer isso, para que sejamos recebidos. Nós esquecemos que quando ceiamos, estamos anunciando a morte de Jesus. Olha, por que é tão importante? Quando Deus criou todos os universos, Ele separou no meio do universo um planetinha, a Terra. E deve ter pensado, ei, planetinha, eu tenho uma porção especial para você. E deixou a Terra lá, no meio do universo. O Espírito de Deus disse, vou tomar conta. Pairou sobre a superfície das águas. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Não sei depois de quantos bilhões, trilhões de anos, Deus foi lá e disse, haja luz, e houve luz. E depois, Deus diz, haja separação entre luz e trevas. E houve. Deus está ordenando a separação entre luz e trevas. E quando Paulinho de Tarso fala de jugo desigual, ele diz que comunhão pode haver entre luz e trevas. Não pode. Agora presta atenção. Quando Jesus acaba de revelar a ceia, ele sai cantando o grande Halel com seus discípulos e vai e desce e atravessa o vale do Quidom. E ele, em vez de ir para a direita, para o Monte das Oliveiras, ele dobra para a esquerda, para um jardinzinho pequeno, que é o jardim do Getsemane, onde ele gostava de ir com seus discípulos. Tanto gostava que Judas sabia que ele estava lá, para levar o povo para prendê-lo. Quando ele chegou lá, a Bíblia fala que ele teve a grande agonia. E a Bíblia registra que Jesus Cristo orou 3 vezes a mesma oração. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não seja feita contudo a minha vontade, mas sim a tua que está nos céus. A Bíblia diz em Lucas que Deus mandou um anjo que o confortava. Que cálice é esse? Não é o cálice da dor física da cruz, não. Porque Jesus Cristo veio para a cruz. O escopo dele era a cruz, o projeto dele era a cruz, o objetivo dele era a cruz, e ele queria ir para a cruz. Nós lembramos que quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse, arreda Satanás. E quando ele ia subindo para Jerusalém, ele confessou para os seus discípulos, é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém, para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Então ele sabia e ele queria. Também o cálice que ele iria beber, que ele não queria beber, não era o cálice da humilhação moral da cruz, que nós sabemos que crucificado e apedrejado eles iam nus.
Pense bem. Prenderam o nosso querido Senhor. Quinta-feira à noite. Você acha que aquela turba que batia, chutava, cuspia, ia dizer para ele: aí, Nazareno, você quer ir ao banheiro? Foi para a casa de Pilatos, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos, apanhando, empurrado, caindo. Alguém disse para ele: você precisa ir ao banheiro? Ele era um homem como você, meu irmão. Um ser humano como todos nós. Pense na humilhação que esse homem passou. Até a hora que eles tiraram toda a roupa para expor o seu corpo entre os céus e a terra, diante dos seus discípulos, da sua mãe, seus irmãos, as mulheres que o seguiam, seus inimigos. Que coisa! Não era esse o cálice. Que cálice era esse do qual Jesus tinha pavor de pensar que ia beber? Quando Jesus estava na cruz, ele estava diante do Pai o tempo todo. Você vai observar que ele falou com o Pai as 7 vezes que ele falou na cruz. Ele falou. Primeira palavra que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a 7ª palavra é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele esteve diante do Pai o tempo todo, como nós devemos permanecer na hora da dor. Mas chegou a hora em que ele iria tomar o cálice que ele não queria. Ele ia tomar sobre si todo o pecado da humanidade. Todo o pecado. Ele ia se transformar ali no imoral, no ladrão, no imbecil. Você pode pensar, todos os pecados do mundo estariam nele. Você entende isso? Só que a Bíblia diz em 1 de João 1, versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas a Bíblia diz que pecado é treva. Jesus se transforma numa pústula de pecado, ele é treva pura. Mas Deus continua sendo luz, o mesmo Deus que diz: haja separação entre luz e trevas. E agora Jesus está separado do Pai. E nessa hora ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o seu grito. Esse era o nosso grito. E nessa hora ele diz: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cumpriu a última profecia. A minha vida ninguém me toma. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la. Tenho poder para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ele entrega o espírito. E quando ele morre, vai com ele toda a nossa morte. Vai com ele toda a nossa maldição. A separação de Deus vai com Jesus para a sepultura. E ele vai naquela sepultura, enterra toda a maldição que estava sobre nós. E quando ele ressuscita, a nossa morte ficou lá. A nossa separação de Deus ficou lá. E ele diz: aí, ó morte, cadê a tua vitória? E aí, o inferno, cadê o teu aguilhão? Porque o aguilhão do inferno é morte. E aí, o amor é mais forte do que a morte, porque o amor ressuscita.
e a morte fica no túmulo. Ele foi ali levar a sua morte e a minha, a sua separação e a minha. E ele ressuscita e nele todos nós estamos ressuscitados. Por isso, a morte de Jesus é o máximo. É o máximo. Porque nós não precisamos mais temer a morte. Eu gosto quando o rei Davi diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Por quê? A morte passou a ser uma sombra. O leão ataca, mas a sombra do leão não ataca ninguém. A serpente pica, mas a sombra da serpente não pica ninguém. A morte amedronta, mas não mata ninguém. Porque nós já temos a vida eterna, que nos foi possível pela morte de Jesus. Por isso, todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos a morte. Ele diz: todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Não é em memória dos cordeiros que foram mortos em todas as Páscoas, mas de mim. Portanto, meus irmãos, é tão bom poder cearmos juntos e sabermos que há quantos anos nós estamos aqui anunciando juntos a morte de Jesus, porque nele todos nós morremos para na sua ressurreição termos a salvação. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém.